O que eu vou falar aqui é algo que quase todas as pessoas que eu atendo ou já atendi erram ao suplementar a vitamina B12. Então, se você quer ser esse 1% que vai fazer do jeito certo, fica comigo até o final, que eu vou te explicar detalhadamente como fazer a suplementação de B12 de forma correta e sem dúvidas. Esse vídeo que eu publiquei umas semanas atrás foi o mais assistido do canal e eu expliquei lá sobre a importância da vitamina B12, quais os sintomas, quais as formas de avaliação da deficiência e como fazer a correção. Depois disso, surgiram centenas de dúvidas nos comentários sobre como suplementar, que dosagens são ideais e onde encontrar essas vitaminas. E responder essas dúvidas soluciona um dos problemas relacionados à suplementação, mas não todos, porque hoje eu vou explicar os 3 grandes erros que as pessoas cometem ao suplementar a vitamina B12. E para começar, quem já assistiu ao vídeo anterior sabe da importância da B12 e suas funções principais. Eu vou repassar rapidamente aqui com vocês, mostrando na minha tela. Então, a vitamina B12 participa de 4 funções principais no nosso organismo, que são a produção de células vermelhas no sangue, a produção de hemácias, aquelas células que circulam com oxigênio e nutrem as nossas demais células no organismo, a manutenção da saúde do nosso sistema nervoso, evitando danos que podem ser irreversíveis ao nosso sistema neurológico e, por exemplo, com muitos sintomas relacionados à perda de memória, confusão mental e neuropatias que já são consequências mais graves da falta da B12. Também participa do metabolismo dos ácidos graxos, ou seja, das gorduras do nosso organismo, e dos aminoácidos, ou seja, das proteínas. Então, para a gente metabolizar gorduras e proteínas, ou seja, produzir, quebrar, utilizar gorduras e proteínas no nosso corpo, precisamos também de vitamina B12 e atua na síntese do DNA, ou seja, para fazer os núcleos das nossas células, onde está todo o nosso material genético, a gente também precisa da vitamina B12. E quando falta a vitamina B12, a gente costuma ter alguns sintomas. Os mais comuns são fadiga e fraqueza, palidez, falta de ar, taquicardia. Também a gente pode ter alguns sintomas mais neurológicos, como formigamentos nas extremidades de mãos e pés, dificuldade de concentração, problemas de coordenação motora, dores de cabeça, perda de memória. Também temos os sintomas psicológicos, como depressão, ansiedade, irritabilidade e mudanças de humor. Dito isso, vou falar agora sobre a suplementação e sobre os pontos que as pessoas mais erram quando vão fazer as suplementações. Então, o primeiro ponto é que a gente tem fases de suplementação. A primeira fase é a fase de correção da deficiência. Então, vamos supor que a gente avalie o exame e veja que tem uma deficiência. A dosagem que eu vou usar nesse momento não pode ser uma dosagem baixa, uma dosagem mais usual dessas B12 que se encontram em lojas de produtos naturais, por exemplo. Então, a correção da vitamina B12 requer uma dosagem bem específica e bem assertiva. Em geral, a gente vai precisar de mais ou menos 1.000 a 2.000 microgramas de vitamina B12 ao dia, via oral, para fazer essa correção. Por quanto tempo? Normalmente 60 a 90 dias. E aqui eu fiz uma fórmula, eu pedi para o ChatGPT me ajudar nisso, ou seja, eu coloquei lá quais dosagens eu usaria para dependendo dos níveis de exame sanguíneo. Por exemplo, eu modulei via ChatGPT quanto eu passaria para um paciente que tivesse com uma vitamina B12 em 200, em 300, em 400, e a partir disso ele fez uma fórmula. Então eu vou colocar aqui para vocês essa fórmula que eu achei bem interessante e chegou nos níveis que eu faria. Então isso aqui é até legal para profissionais da saúde. Atenção, se você não é profissional da saúde, não faça suplementação por conta, tá bem? Porque tem outros componentes relacionados, tem uma avaliação mais profunda que precisa ser feita. Então, aqui é uma indicação para quem é profissional da saúde ou por curiosidade. E essa fórmula foi, assim, inventada por mim com o ChatGPT. Então, fica aqui essa indicação. Qual é a fórmula? É a dose em microgramas igual a menos 6,67 vezes o nível encontrado da vitamina B12 no sangue mais 3.833,33. Ou seja, vamos supor que a pessoa esteja com uma vitamina B12 de 200 picogramas por ml no sangue. Então, vamos fazer o cálculo da dose. Menos 6,67 vezes 200, que é o nível no sangue, mais 3.833,33, igual 2.500 microgramas. É uma dose que eu usaria para uma pessoa com uma B12 em 200. Se a B12 da pessoa, o nível sanguíneo está em 350, mesma fórmula, aplicando ali o nível da vitamina B12 dessa pessoa, ficaria uma dose de correção de 1.500 microgramas.
Se a pessoa tem uma B12 de 450, também aplico no cálculo e fica 1000 microgramas. E assim por diante. Então foi uma fórmula que eu resolvi montar, eu acho que pode ajudar a tirar essas dúvidas sobre dosagem, especialmente para profissionais de saúde que estão começando, que ainda não viram muitos exames, que ficam um pouco em dúvida, então foi um cálculo aqui que eu resolvi fazer. Agora eu vou falar o que vocês mais erram, assim, ó, isso é o que todo mundo erra, então quem tá aqui comigo não vai errar mais. A pessoa faz a suplementação, corrige, fica com nível bom de vitamina B12 e depois o que a pessoa faz? Ela para de suplementar. E aí, o que vai acontecer? Daqui a um ano, quando a pessoa fizer o novo exame, onde vai estar essa B12? De novo, no mesmo lugar que estava antes. Ou seja, a correção durou só um ano. Ou menos, né? Porque a pessoa já voltou a ter as deficiências. Então, por quanto tempo a gente quer ter os benefícios da vitamina B12? A gente quer ter os benefícios para sempre. A gente quer ter as dosagens ideais para sempre. Então, depois que a gente corrige, a gente tem que ir para o passo 2, que é manter uma dosagem de manutenção. Temos que continuar suplementando, não mais naquela dose super alta de correção, mas numa dose que vai manter a B12 naquele nível estável superior. Eu digo para os meus pacientes, eu não quero ficar brincando de gangorra, de sobe um pouquinho, depois desce, sobe, depois desce. Não, a gente vai subir e manter, para manter os benefícios, para reduzir os riscos, a saúde, né? B12 baixa leva a problemas neurológicos, problemas cardiovasculares. Então a gente quer manter. Dose de manutenção. Aí vai depender um pouco de como estão os exames de sangue desse paciente. Em geral, a gente consegue fazer uma dose de manutenção na faixa de 200 a 1000 microgramas ao dia. Tem pessoas que às vezes precisam de uma dose até mais baixa que 200 ou mais alta que 1000, mas em geral eu consigo ver pelos exames dos meus pacientes que essas dosagens médias costumam funcionar muito bem. Então vamos supor que a pessoa tenha feito uma correção de um nível de B12 que estava em 350, aí tomou 1.500 microgramas ao dia por 60 dias, fez um novo exame, estava lá no nível bom, vamos supor em 800, 900, e aí a gente quer manter. Vamos baixar, mas como estava em 1.500, eu não vou baixar para 200 de cara, então eu vou baixar para 1.000 ou 800. E aí, em mais 6 meses, por exemplo, eu digo para essa pessoa voltar com um novo exame. Se daqui a 6 meses os níveis se mantiveram, eu consigo mais ou menos manter aquele perfil de suplemento. Ou se daqui a pouco subiu ainda mais, reduzo a dosagem. Ou baixou muito, aumento a dosagem. Então, nesse ponto, só com exames para a gente conseguir ter certeza de como atuar. Mas aqui eu vejo as pessoas errando demais. O que elas fazem? Suplementam por um tempo e param. Quando vem, tá de novo super baixo. Então não parem de suplementar, procurem o profissional que orientou vocês para continuar a suplementação. E se alguém recomendar que vocês parem de suplementar, procurem outro profissional. Porque não é possível aceitar que alguém em pleno 2024 ainda não tenha estudado o suficiente para passar essa orientação. E já vou tirar outra dúvida aqui sobre veganos. Veganos têm que suplementar mais do que os onívoros? Não, não precisam porque as dosagens são infinitamente maiores do que seriam na alimentação. Então fiquem tranquilos, veganos seguem com esse padrão de suplementação. Pessoas com uma idade mais avançada, né, idosos que também acabam perdendo um pouco a capacidade de absorção. Tem que tomar uma dose mais alta? Somente para correção, não precisa ser mais alto do que o que a gente está vendo por aqui, a não ser que os exames mostrem a necessidade de um nível maior. Mas são pessoas que, claro, estão numa faixa de risco maior, tanto veganos, vegetarianos, quanto idosos ou pessoas que têm problemas gástricos e que precisam revisar os exames com um pouquinho mais de frequência para a gente ter certeza que está fazendo da forma correta, tá bom? E agora eu vou para o terceiro erro muito comum que eu vejo todo mundo fazendo errado também, que é: ok, assisti o vídeo, vi que eu preciso suplementar a vitamina B12, vou lá na farmácia, compro a dose que a Nutri disse que era boa, começo a tomar. O que faltou aqui? Faltou os parceiros de trabalho da vitamina B12. A B12 não trabalha sozinha no nosso corpo. Ela tem outras duas vitaminas do complexo B que estão intimamente relacionadas ao trabalho dela, que são o ácido fólico, que é a vitamina B9, e a vitamina B6, que é a piridoxina. Então, esses dois outros nutrientes, eles são essenciais para um funcionamento mais ajustado da B12 no nosso corpo. Quanto mais ou menos de ácido fólico? Também depende dos exames, especialmente do ácido fólico e da homocisteína. Eu até já expliquei nesse vídeo aqui bem detalhadamente, mas em geral, números médios, a gente vai usar 200 a 800 microgramas de metilfolato.
O metilfolato é a forma já convertida do ácido fólico que garante que a pessoa vai conseguir absorver da melhor forma. A vitamina B6 não precisa de doses muito altas, geralmente 2 miligramas já costuma ser bem efetivo, mas numa situação de uma homocisteína muito elevada, a gente pode ir para 10, 20 miligramas para fazer esse ajuste. E acharam que era só isso? Não, tem mais um detalhe. A gente tem o ferro, que também participa da formação das células vermelhas, e que se ele estiver muito baixo, eu começo a ajustar todas essas vitaminas do complexo B e deixo o ferro para trás. E aí o que acontece? Ele vai baixando. Então já estava baixo e começa a baixar mais. E aí a pessoa continua cheia de sintomas. Porque o ferro dá muito sintoma, também já falei sobre ele nesse outro vídeo. E aí a pessoa acaba achando que não está fazendo efeito a suplementação. Então é importantíssimo avaliar os níveis de ferro, especialmente a ferritina. Entender se precisa ajustar e quais são os níveis que a gente vai usar para o metilfolato e para a vitamina B6 e, obviamente, fazer a correção adequada pelo tempo certo, pela dose certa da vitamina B12. E se esse vídeo te ajudou, se já é parceiro aqui do canal, só vou pedir que deixe um like, comente se gostou e manda por WhatsApp para aquele teu amigo, para aquele grupo da família. Às vezes o pessoal precisa de um empurrãozinho para cuidar da sua saúde. Obrigada, um beijo e até a próxima!